Por que homens inteligentes, observadores e atentos continuam sendo traídos sem perceber os sinais óbvios que estavam bem na frente deles o tempo todo? Essa é a pergunta que mais recebo nos comentários, nas mensagens diretas, nos e-mails. E a resposta é mais simples e mais dolorosa do que você imagina, porque eles escolhem não ver, porque confundem confiança com negação, porque têm medo de parecer inseguros, controladores, ciumentos. Então ignoram padrões comportamentais que qualquer observador externo identificaria em minutos. A mudança física súbita em relacionamentos é um dos indicadores comportamentais mais estudados pela psicologia do comportamento conjugal. Quando um parceiro que nunca demonstrou interesse em atividades físicas subitamente adota uma rotina rigorosa de academia, isso pode representar tanto uma transformação pessoal positiva quanto um sintoma de desconexão emocional no relacionamento. E antes de continuarmos, se você quer receber conteúdo semanal baseado em ciência comportamental, sobre relacionamentos, proteção emocional e dinâmica de casais, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Esse tipo de conhecimento pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Vamos analisar os 9 padrões comportamentais que, quando combinados, merecem atenção não como paranoia, mas como inteligência emocional aplicada. Sinal 1. Mudança repentina de rotina sem comunicação prévia. O primeiro indicador comportamental é a transformação abrupta sem diálogo. Em relacionamentos saudáveis, mudanças significativas na rotina são compartilhadas e discutidas. Quando uma pessoa que nunca praticou exercícios passa a frequentar a academia 5 vezes por semana sem conversar sobre essa decisão, isso indica quebra no padrão de comunicação do casal. O aspecto crítico não é a academia em si, mas a ausência de inclusão do parceiro nessa nova etapa. Estudos sobre dinâmica conjugal realizados pela Universidade de Denver mostram que compartilhamento de decisões importantes fortalece vínculos emocionais em 64%, enquanto decisões unilaterais criam distanciamento progressivo. A pesquisa acompanhou 3.000 casais por 5 anos e identificou que mudanças de rotina não comunicadas estavam presentes em 89% dos casos de infidelidade documentados. O padrão específico a observar é este: decisões importantes sobre tempo, dinheiro e energia sendo tomadas sem consulta. Se ela decide gastar 3 horas diárias numa atividade nova, sem sequer mencionar isso como plano, há desconexão no sistema de comunicação do relacionamento. Terapeutas conjugais chamam isso de vida paralela emergente, quando um dos parceiros começa a construir rotina, identidade e círculo social separados sem integração com o relacionamento principal. Sinal 2. Alteração no padrão de uso de dispositivos eletrônicos. Pesquisas sobre infidelidade digital conduzidas pelo Centro de Estudos de Relacionamentos da Universidade de Michigan apontam que mudanças drásticas no comportamento digital são indicadores com 73% de correlação positiva com envolvimento extraconjugal. Se antes o celular ficava acessível e agora está constantemente protegido, com notificações silenciadas e tela virada para baixo, isso representa alteração comportamental relevante e mensurável. O dado importante aqui é a mudança, não o comportamento isolado. Algumas pessoas sempre foram mais reservadas com dispositivos eletrônicos por questões de privacidade genuína ou temperamento introvertido. O sinal de alerta é quando alguém que era transparente passa a ser secretivo, quando alguém que deixava o celular na mesa passa a carregá-lo para o banheiro, quando alguém que não usava senha passa a ter biometria e código de 6 dígitos. Neuropsicologia explica que comportamento de ocultação ativa áreas cerebrais associadas à culpa e ao medo de descoberta, especificamente a amígdala e o córtex pré-frontal. Ressonâncias magnéticas funcionais mostram que pessoas ocultando informações apresentam padrões de ativação cerebral distintos, aumento de atividade em regiões de controle executivo, usadas para monitorar e suprimir comportamentos, e diminuição em áreas de processamento emocional automático. Sinal 3.
dissociação entre investimento pessoal e intimidade conjugal. Este é um padrão paradoxal extensivamente documentado em terapia de casais. A pessoa investe tempo, energia e dinheiro significativos em melhorias físicas, mas a intimidade com o parceiro diminui proporcionalmente. Do ponto de vista psicológico, quando alguém se sente atraente e valorizado, geralmente há aumento do desejo de conexão íntima. A inversão desse padrão, sentir-se melhor consigo mesmo, mas afastar-se do parceiro, sugere que a validação externa está vindo de outra fonte. Terapeutas conjugais identificam isso como transferência de investimento emocional. A energia que seria naturalmente direcionada ao relacionamento está sendo redirecionada. Estudos de rastreamento comportamental mostram que em relacionamentos saudáveis, melhoria de autoimagem correlaciona positivamente com aumento de intimidade em 68% dos casos. Quando essa correlação se inverte, quando há melhoria física, mas afastamento íntimo, a probabilidade de envolvimento emocional externo sobe para 71%. A lógica é simples. Se ela está se sentindo bonita, desejável, confiante e não quer expressar isso com você, significa que existe outro público para essa expressão. Seres humanos têm necessidade evolutiva de validação social e sexual. Se essa validação não está sendo buscada no relacionamento primário durante fase de alta autoestima, está sendo buscada externamente. Sinal 4. Adoção súbita de vocabulário e referências externas. Linguística aplicada ao comportamento social mostra que adotamos linguagem de grupos com os quais nos identificamos emocionalmente. Esse fenômeno se chama acomodação comunicativa e foi extensivamente estudado pelo linguista Howard Giles. Quando alguém incorpora rapidamente jargões, gírias e referências de um novo ambiente, isso indica imersão intensa naquele contexto social. O fator determinante é a velocidade e profundidade dessa adoção. Aprender sobre treinos é normal e esperado para alguém iniciando na academia. Mudar completamente o vocabulário em semanas, usar termos técnicos constantemente em conversas casuais e fazer referências frequentes a pessoas específicas desse ambiente, indica que houve transferência de grupo de referência social primário. Psicologia social explica que nosso grupo de referência, o grupo cujas opiniões valorizamos e cuja linguagem adotamos, revela onde está nosso investimento emocional. Se o vocabulário dela mudou do universo do casal para o universo da academia, se as referências culturais dela agora vêm de conversas daquele ambiente, se as opiniões dela refletem perspectivas de pessoas específicas de lá, houve transferência de ancoragem social. Science 5. Discrepância temporal inexplicável. Análise comportamental básica. Quando os horários reportados não correspondem à atividade descrita, há inconsistência factual que merece esclarecimento. Uma sessão de treino típica, segundo dados de rastreamento de aplicativos fitness e estudos de comportamento em academias, dura 60 a 90 minutos, incluindo aquecimento, treino, alongamento e banho. Quando alguém sai por 3 horas regularmente, existem 60 a 120 minutos não contabilizados pela atividade declarada. A questão não é policial, é lógica matemática. Se a pessoa oferece explicações vagas, fiquei conversando, muda de versão entre diferentes dias. A aula atrasou, esperei aparelho, tomei um suco, ou reage defensivamente a perguntas simples sobre o tempo. Por que você fica me controlando? Isso indica desconforto com a verdade factual. Em estudos sobre detecção de mentira conduzidos por Paul Ekman, inconsistências temporais são um dos indicadores mais confiáveis de desonestidade, com taxa de precisão de 76%. Pessoas dizendo a verdade têm narrativas temporais consistentes e podem fornecer detalhes específicos sem contradições. Pessoas mentindo apresentam versões que mudam, vaguidão sobre períodos específicos e irritação quando pressionadas por especificidade. Sinal 6. Mudança no padrão de gestão de pertences pessoais. Comportamento de ocultação material é estudado em psicologia forense e criminologia comportamental. Quando alguém que era relaxado com roupas de treino
passa a lavá-las imediatamente após chegar em casa e guardá-las separadamente. Há motivação específica para esse novo padrão comportamental. As razões podem variar, desde preocupação súbita com higiene até necessidade de eliminar evidências físicas, como odores estranhos, perfumes ou vestígios de contato. O princípio da navalha de Occam, quando há múltiplas explicações possíveis, a mais simples tende a ser correta. Sugere examinar a explicação mais direta. Se esse comportamento surgiu simultaneamente com outros sinais, a probabilidade de conexão causal aumenta exponencialmente. A análise bayesiana de probabilidades mostra que quando 3 ou mais comportamentos anômalos surgem juntos, a probabilidade de causa comum sobe de 23%, se fossem isolados, para 81%. Além disso, estudos sobre consciência de evidência mostram que pessoas envolvidas em comportamentos que precisam ocultar desenvolvem hipervigilância sobre possíveis vestígios. Elas não apenas ocultam evidências existentes, mas criam sistemas preventivos para evitar que evidências surjam. Lavar roupas imediatamente, guardar em locais específicos, não permitir contato do parceiro com esses objetos são todos comportamentos de gerenciamento preventivo de evidências. Sinal 7. Inversão de responsabilidade emocional. Psicologia defensiva. Explica que pessoas ocultando algo frequentemente usam projeção e inversão de culpa como mecanismos de proteção psicológica. Quando uma pergunta simples e legítima, amor, como foi o treino, gera reação desproporcional de acusação. Você não confia em mim? Você é controlador? Não posso fazer nada sem ser interrogada? Isso é deflexão psicológica clássica. A técnica, consciente ou inconsciente, é fazer o questionador se sentir culpado por questionar, criando assim zona de proteção contra futuras investigações. Terapeutas familiares identificam esse padrão como agressão defensiva. Atacar preventivamente para evitar ter que se defender. É estratégia de sobrevivência psicológica que transfere desconforto interno, culpa por esconder algo, para desconforto externo, fazer o outro se sentir mal por perguntar. Pesquisas sobre dinâmica de mentira em relacionamentos mostram que este é um dos indicadores mais confiáveis. Pessoas sendo honestas respondem perguntas diretamente. Pessoas sendo desonestas atacam a legitimidade da pergunta. A diferença está na resposta. O treino foi ótimo, fizemos pernas hoje. Versus, por que você sempre me questiona? Você é inseguro demais. Sinal 8. Investimento emocional desproporcional em terceiros. Teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby e Mary Ainsworth, explica que temos capacidade limitada de investimento emocional intenso. Quando alguém começa a mencionar repetidamente uma pessoa específica, defendê-la com veemência desproporcional, demonstrar conhecimento detalhado sobre vida pessoal e opiniões dela, isso indica que houve alocação significativa de energia emocional e tempo de atenção. O marcador crítico é a defesa emocional. Se a pessoa reage emocionalmente, irritação, raiva, ofensa, a comentários casuais ou brincadeiras sobre esse terceiro, há vínculo emocional estabelecido que ultrapassa o profissional ou casual. Pessoas não defendem emocionalmente indivíduos pelos quais não têm investimento emocional significativo. Neurociência afetiva, usando ressonância magnética funcional, mostra que quando pensamos em pessoas emocionalmente importantes, áreas específicas do cérebro se ativam, o córtex cingulado anterior e o córtex pré-frontal ventromedial. Essas mesmas áreas se ativam quando parceiros românticos são mencionados. Se ela está tendo ativação emocional intensa ao falar sobre ou defender o personal trainer, há investimento emocional equivalente ao de vínculos íntimos. Sinal 9. Comparação. Onde antes havia aceitação. Mudança no padrão de aceitação do parceiro é indicador poderoso em psicologia de relacionamentos, estudado extensivamente por John Gottman, pesquisador que consegue prever divórcio com 94% de precisão. Durante anos, a aceitação das características físicas e comportamentais do parceiro,
subitamente surgem críticas e comparações. Isso revela duas coisas fundamentais. Primeiro, que existe um novo padrão de comparação mental ativo. Segundo, que há insatisfação crescente e consciente com o parceiro atual. Neurociência afetiva mostra que nosso cérebro compara automaticamente opções disponíveis através do córtex pré-frontal dorsolateral. Se comparações verbais aumentam, você devia malhar também. Fulano é tão dedicado. Você está muito sedentário. É porque comparações mentais já estão acontecendo intensamente há tempo. Gottman identifica crítica como um dos 4 cavaleiros do apocalipse relacional, comportamentos que predizem fim de relacionamento. Quando críticas se baseiam em comparação com um terceiro específico, a situação é ainda mais grave porque indica que a alternativa concreta já está sendo avaliada mentalmente. Análise integrada dos padrões. A metodologia científica para avaliar esses sinais não é isolada, mas sistêmica. Um único sinal pode ter explicação inocente. 2 sinais podem ser coincidência estatística. 3 ou mais sinais simultâneos formam um padrão estatisticamente significativo que merece atenção. Estudos sobre comportamento de infidelidade, conduzidos pela Associação Americana de Terapia Conjugal, mostram que a presença de 5 ou mais desses indicadores tem correlação de 78% com envolvimento emocional ou físico extraconjugal. Quando 7 ou mais sinais estão presentes, a correlação sobe para 91%. Teste empírico 1. Verificação de congruência afetiva. Proposta baseada em psicologia do toque e neurociência social. Contato físico espontâneo e afetuoso gera resposta automática do sistema nervoso parasimpático. Pessoa sem nada a esconder responde naturalmente a abraços e proximidade física, liberando ocitocina e demonstrando relaxamento muscular. Pessoa com culpa ou desconforto demonstra tensão muscular involuntária, afastamento corporal ou busca imediata por distanciamento físico com justificativas verbais. Este teste não é invasivo nem acusatório. É simplesmente observação de resposta corporal automática a afeto genuíno. O corpo não mente da mesma forma que palavras mentem. Sistema nervoso autônomo reage honestamente a contextos emocionais. Teste empírico 2. Proposta de integração fundamentado em teoria de transparência relacional desenvolvida por Shirley Glass. Sugerir participação conjunta na atividade que está causando mudança comportamental. Se a resposta é entusiasmo genuíno sem hesitação, o ambiente é provavelmente neutro. Se a resposta é série de desculpas rápidas, mudança visível de expressão facial ou criação imediata de barreiras lógicas, a academia é muito longe para você, você não vai gostar do horário, é muito avançado para o seu nível, há desconforto específico com a ideia de integração do parceiro àquele contexto. Isso não prova traição, mas confirma que existe algo naquele ambiente que a pessoa prefere manter separado da vida conjugal. E se a academia é tempo dela, espaço dela, algo que precisa ser mantido rigorosamente separado de você, há razão psicológica específica para essa separação. Contextualização crucial. Psicologia baseada em evidências exige clareza absoluta. A academia em si não causa traição. Milhões de pessoas frequentam academias diariamente, mantendo relacionamentos absolutamente saudáveis, transparentes e íntegros. A academia é simplesmente um contexto onde determinados fatores convergem. Proximidade física continuada, vulnerabilidade corporal, liberação de endorfinas que simulam atração, ambiente de apoio mútuo e motivação. Esses fatores criam terreno propício para conexões emocionais, mas não determinam infidelidade. O que determina traição são escolhas conscientes e deliberadas dentro de relacionamentos que já apresentam fragilidades estruturais. Os 9 sinais não causam infidelidade. Eles revelam processo já em andamento. São sintomas visíveis de dinâmica invisível, não causas primárias. Aplicação prática do conhecimento. Educação relacional baseada em ciência comportamental
nos ensina que observação sistemática de padrões é ferramenta legítima de proteção emocional e autocuidado. Não é insegurança patológica perceber mudanças objetivas e mensuráveis. Não é ciúme doentio notar inconsistências factuais documentáveis. Não é controle abusivo questionar alterações comportamentais significativas e inexplicadas. Relacionamentos saudáveis se constroem sobre fundação de comunicação aberta e transparência mútua recíproca. Quando padrões estabelecidos de comportamento mudam drasticamente sem explicação, conversa honesta e direta é sempre o primeiro passo recomendado unanimemente por terapeutas. Apresentar observações específicas sem acusações genéricas. Expressar sentimentos usando linguagem de eu, sem ataques de você. Pedir esclarecimentos genuínos, sem ultimatos manipulativos. Diferenciação. Crítica. Vigilância versus consciência. Psicologia de relacionamentos saudáveis distingue claramente comportamentos. Vigilância obsessiva é patológica e destrutiva para todos os envolvidos. Consciência informada de padrões é madura e protetiva. Checagem constante e invasiva de celular, e-mails e mensagens é vigilância paranoica. Notar que comportamento digital mudou radicalmente de transparente para secretivo é consciência legítima. Seguir pessoa fisicamente ou contratar investigador sem motivo é vigilância. Observar que horários reportados não são matematicamente consistentes com atividades declaradas é consciência. A linha divisória fundamental é: consciência nota mudanças no que já existe e busca compreensão através de diálogo aberto. Vigilância procura ativamente por evidências assumindo culpa prévia e operando de má fé. Se você chegou até aqui, esse conteúdo já provou valor para você. Agora quero que você faça 3 coisas. Primeira, se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque toda semana tem conteúdo novo baseado em ciência comportamental aplicada a relacionamentos. Segunda, deixa um comentário dizendo quantos desses sinais você já identificou. Pode ser só um número, não precisa detalhar. Terceiro, compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa ver isso. Conhecimento é proteção. E tem vídeo novo saindo que vai explorar outro aspecto crítico de dinâmica relacional, que a maioria das pessoas ignora completamente. Vai aparecer aqui na tela quando esse vídeo acabar. Os padrões comportamentais existem independentemente de sua observação ou negação. A questão fundamental não é se os sinais estão presentes, mas se você vai permitir que informação empiricamente disponível informe decisões conscientes sobre seu próprio bem-estar emocional, ou se vai ignorar dados observáveis por medo social de parecer inseguro. Segurança emocional genuína vem de relacionamentos onde transparência é recíproca e mudanças significativas são compartilhadas com respeito. Insegurança disfarçada de confiança cega é apenas negação confortável de realidade observável e documentável. Os sinais sempre estiveram ali. A questão é, você vai continuar ignorando ou vai ter coragem de encarar a verdade, seja ela qual for?